Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, pois Ele é digno. Louvar também a Deus pela vida do presbítero, agora pastor dessa igreja, irmão Gedielson, amigo, servo de Deus. Deus em Cristo abençoe o seu pastoreio nessa congregação, o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Irmão Josias, líder desses jovens adolescentes, Deus o abençoe, conceda graça e esse pequeno rebanho possa se multiplicar para a glória de Deus. Toda a igreja do Senhor, Deus abençoe, minha família que está comigo, meus pupilos ali, Mateus, a Yasmin, a irmã Deise, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim nos diz o texto sagrado. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue, ou fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em lhe fazer. Tome teu assento adorando a Jesus nesta noite. Glória a Deus. Deus seja louvado. Todos os profetas do Antigo Testamento, quais têm um livro com o seu nome, o que eu mais me encanto com o ministério é o livro do profeta Jeremias. Um homem de Deus, um homem servo de Deus, um homem que entendeu o seu chamado, em alguns momentos que fugiu do seu chamado, um homem que entendeu que para ser servo de Deus tem que passar pela olaria. Toda pessoa que ela almeja um dia servir a Deus, estar na presença de Deus ou ir para o céu, se ela não passar pela olaria, o vaso não presta. E nós precisamos compreender um pouco do capítulo de número 18, entendendo o contexto do capítulo de número 17. No capítulo de número 17, o Senhor fala para Jeremias, advertindo o povo, dizendo: maldito o homem que confia no homem, não é no outro, confia no homem, que faz a carne da sua força o seu braço. Começa advertindo as pessoas: gente, pessoas, nação de Israel, vocês têm que confiar em mim. Vocês têm que saber que eu sou o Senhor e vos guardei até aqui. Não se aparte da minha presença. Glória a Deus, aleluia. E todo o contexto do 17 é para reforçar que Deus tem o controle, que Deus é soberano e que não é para nos apegarmos às coisas desta vida. E com isto, Deus então fala para Jeremias no capítulo de número 18. Jeremias se coloca de pé e desce à casa do oleiro. Primeira lição que eu aprendo com Jeremias no começo desse capítulo é: para eu fazer algo para Deus, para eu me disponibilizar a fazer algo para Deus, primeiro eu tenho que me colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. E quando eu me coloco de pé, não é se colocar de pé por um momento, não. É você se colocar de pé a ponto que Deus te mandou ficar de pé. Porque tem horas que Deus fala: meu filho, fica sentado, fica na tua posição. Mas tem horas que é para você ficar de pé e ficar pronto como um soldado
batalha. Aleluia. Só que o segundo ato que Deus fala para Jeremias é um paradoxo, é bem interessante. Ele fala para ele: Jeremias, fica de pé, fica pronto. Mas depois ele fala: agora desce. Eu preciso entender que há momentos, irmão Josias, que eu tenho que ficar de pé, mas tem momentos que eu tenho que descer também. E muita gente não quer descer, irmão. Esse é o problema. Aleluia, Jesus. Tem um tal do eu. Conhece aquele eu? Deus. O eu está aqui dentro e o eu não quer descer. O eu só quer ficar de pé. Mas Deus fala para ele: Jeremias, fica de pé, fica pronto. Mas agora desce até a casa do oleiro. E aí na sequência ele fala assim: porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Deus poderia falar com ele aonde ele estava? Poderia. Mas por que Deus fala: vai até a casa do oleiro? Porque há lugares específicos para Deus falar contigo. Às vezes Deus não vai falar contigo na roda de amigos, jovens. Deus quer falar contigo no particular. Glória a Deus. Às vezes Deus não quer falar contigo no trabalho, na faculdade, na escola. Não. Deus quer que você dobre o teu joelho, você tenha um particular com Ele, aí Ele se achega até você. Tiago vai escrever dizendo: se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Glória a Deus. Então precisamos entender algumas coisas, se colocar de pé, ser humilde em descer, e terceiro, saber locais que Deus vai se apresentar para nós. Você saiu da sua casa com o intuito de vir adorar a Deus, para que Deus aqui viesse falar contigo, e você está no melhor lugar. Glória a Deus. Aleluia. E na continuação, ele vai dizer: e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E quando você vai falar de vaso, a olaria, quem já foi na olaria, conhece um pouco ao menos, existem 200 tipos de barros. Só 200 tipos. Há uma variedade de barros, mas apenas 8. De 200 cai para 8 que podem ser utilizados para se formar um vaso. Glória a Deus. Você sabe o que é isso, querido? É filtragem. Quando a gente vai esmiuçar um pouco a palavra, quando Jesus é assunto aos céus, diz que Paulo vai escrever dizendo aos Coríntios que havia 500 pessoas. Jesus orou uma noite e escolheu 12 pessoas. Subiam no monte para orar com ele 3 pessoas. E na Santa Ceia só um reclinava a cabeça no peito do mestre. Olha só como quando fala de intimidade as coisas vão regredindo. Quer ver um outro exemplo? Vai ter culto de oração. Convida 100. Vem 5. Quando se fala de ter uma intimidade maior com Deus, relacionamento maior com Deus, tudo diminui. Tudo diminui, tudo aperta. Interessante que quando nós percebemos que há tantos tipos de vasos, há tantos tipos de barro, há tantos tipos de pessoas, mas somente poucas são escolhidas. Muitas são chamadas, muitas, mas poucos são escolhidos. E você tem o privilégio de poder estar aqui porque você é o escolhido de Deus. Muita gente não consegue entender o que é ser chamado, o que é ser escolhido. Deus fala inúmeras vezes nos cultos. Deus fala: meu filho, eu tenho uma obra, tenho um projeto na tua vida, quero te abençoar, quero te salvar, quero te usar. Mas a pessoa pensa que porque Deus falou, ela tem que cruzar os braços e não tem que fazer mais nada. Esse é só o chamado. O escolhido é aquele que se coloca na presença de Deus. Segundo,
Quando o barro chega na olaria, ele não é formado na hora. Não. O barro é colocado de canto. E ele fica lá. Tempo, gratinando. Ele fica ali. E depois de um bom tempo, ele é tirado de lá. Ele é colocado na mesa. E quando o oleiro coloca ele na mesa, a primeira coisa que o oleiro faz é assentar o vaso. Ele espreme o vaso, ele espreme aquele barro e começa a fazer a base do barro. E quando ele começa a moldar o vaso, começa a ver umas sujeirinhas que tem que ser tiradas desse vaso. As principais sujeiras: pedrinhas, mato. Jesus. Pregador, o que isso tem a ver com o texto que você leu? Se você não sabe como um vaso é formado, você não sabe o que você está fazendo na obra de Deus. Se você não sabe como funciona a obra de Deus, você não entende até hoje o que Cristo fez na cruz por ti. Você não entende até hoje o que Cristo fez na cruz por amor a você. Você não sabe o preço que Ele pagou por ti, jovem, irmão e irmã que está aqui. Jesus. O fato do oleiro estar ali moldando e tirando as sujeiras do vaso é justamente na hora que ele está moldando o vaso que ele começa a tirar essas sujeiras. E é nessa hora que começa a aparecer as sujeirinhas e Deus vai tirando. E o interessante é que quando o oleiro está tirando as sujeirinhas, é nessa hora que o vaso se quebra na mão dele. Por que o vaso se quebra na mão do oleiro? Porque o vaso não quer mudança. O vaso não quer transformação. O vaso para ele tá bom. O vaso para ele tá chique assim. Não tem por que mudar, não tem o que fazer. Tá bom, tá bom. Mas o texto vai dizer que o vaso estava na mão do oleiro. E o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Não. Quando a gente pensa, Deus está quebrando aquela pessoa, Deus está moendo ela. Ela está se moendo pelas suas próprias atitudes e consequências. Irmãos, eu não saio da minha casa. Deus, que maravilha. Eu não saí da minha casa, eu não pedi a Deus uma palavra de encorajamento e massagear a ego de ninguém. Nunca preguei e nunca vou pregar. A palavra de Deus, ela é bússola e alimento para a nossa alma. Se Deus quer tratar com vidas aqui, Deus vai tratar nesta noite. E quando o vaso começa a ser moldado por Deus, lembre que eu falei, ele é assentado no chão, começa a doer. E Deus começa a trabalhar, Deus começa a apertar aquele vaso para moldar do jeito que Ele quer. Mas o ser humano sempre quer dar o seu jeitinho, sempre quer acelerar o processo para Deus. Aí você lembra algumas pessoas que quiseram acelerar o processo para Deus? Abraão, Deus prometeu um filho, o que ele fez? Dormiu com a sua concubina. E o que aconteceu? Nasceu Ismael, e até hoje Israel sofre com os árabes por causa dessa consequência errada. Quando Deus começar, querido, a te moldar e você perceber, Deus está me moldando, não tente ajudar a Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus tirar. Mas também vocês pensam assim, meu Deus, está doendo, Senhor, está apertando, Senhor. Deixa Deus te moldar. Mesmo estando doendo, mesmo estando apertado, mesmo estando quase desamparado, não esqueça, você está na mão do oleiro. E acredite, querido, embora doa, embora muitas vezes você não entenda, e muitas vezes parece que você foi colocado de lado diante de Deus, não esqueça, você está na mão do oleiro, você está no melhor lugar, é na casa e na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Só quem já passou pela mão do oleiro sabe o quão difícil é, o quão pesado é, mas pode ter certeza que no final tem uma recompensa. Louvado seja Deus. Após o barro ser limpo, tirar as principais sujeiras, porque nem tudo sai de uma vez, é um processo. Ele então é tirado das sujeiras e começa a moldar esse vaso, e o vaso muitas vezes se quebra. E quando o vaso se quebra, ele é colocado de novo no moinho para fazer novamente o vaso. E o vaso que ele faz, o texto vai tão lindo que vai dizer: e Deus começa a moldá-lo como Ele quer. Não é do teu jeito, querido, não. É do jeito de Deus. Mas Senhor, eu quero assim. Deus fala: não quero assim. Mas Senhor, eu queria fazer isso. Deus fala: não, do meu jeito é melhor. Aprenda a escutar o não de Deus. Aprenda quando Deus fala não, querido, para ti, porque é um livramento para a tua vida. Às vezes só quer o sim de Deus. O sim de Deus é maravilhoso, mas o não muitas vezes é melhor. Hoje é um culto de jovens, adolescentes, e essa mocidade hoje pensa muito, almeja muito: eu quero namorar. E aí escolhe. E não somente mocidade, mas adultos também. Eu quero namorar, eu quero casar, quero ter alguém para estar comigo. Eu quero casar, mas por que tu quer casar? Para ter alguém do lado, você não entendeu o propósito. Eu quero namorar para ter alguém para não ficar sozinho. Você não entendeu o propósito. Escolha alguém para estar do teu lado, para somar com você e te levar para o céu, não pedra de tropeço. Às vezes vamos por alguém que tem somente aparência, mas não tem nada de Deus na vida. E aí tem umas, falei isso ainda ontem, quando estava pregando, falei, tem uns que ainda falam assim: eu vou ganhar ele, eu vou ganhar ela para Jesus. Você vai se perder, vai perder a tua bênção. Tem tanta gente abençoada na casa de Deus, por que tu vai procurar fora? Procura na casa do Senhor. E quando esse vaso então está sendo moldado, Deus amassa, tira as sujeiras, começa a moldá-lo, e o vaso se quebra. Deus pega esse vaso, coloca junto com o barro que estava lá e deixa lá novamente. Coloca ele lá e espera novamente. Já passou por um deserto com Deus, onde você fala com Deus e parece que tem um céu de bronze, querido? Você ora e nada acontece. Você clama e nada acontece. Parece que Deus te esqueceu. Ele não, está só te testando, está te colocando no canto. Espere em Deus. O salmista vai dizendo que os que esperam no Senhor, Isaías vai dizer, na verdade, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. Querido, começa a esperar em Deus. Nessa juventude que a gente está, nesse tempo que a gente está, é tão difícil esperar em Deus, porque é a geração para já. Eu orei hoje, quero a resposta hoje. Eu orei agora, quero a resposta amanhã. Aleluia, Jesus. Não, querido, não entendeu. O Salmo 40 vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Esperar já é difícil, esperar com paciência, meu Deus. Aleluia, Jesus. Mas o vaso é colocado no canto, ele fica lá, até o oleiro tomar a decisão: vou pegar ele de volta e vou começar a moldar de novo. Se ele encontrar sujeira, ele vai ser quebrado de volta e ele vai para o canto de novo. Conhece aquela pessoa que parece que ela nunca sai da prova? Eu conheço alguns. Mas toda a vida ela está na prova, porque se Deus tirar da
prova, ele sai da presença. Aleluia. Então ele sempre tem que estar apertado para ele, porque senão ele foge da presença de Deus. E quando o vaso é trazido de volta para ser moldado, ele é moldado, ele é estruturado. E após ele passar por todo esse processo, ele achou que estava bom. Não. Agora ele vai para o fogo. Meu Deus. Aleluia. Se já estava ruim esperar, agora passar pelo fogo, é pior ainda. Aleluia, Jesus. E ele fica 22 horas lá, esquentando. E a gente vai lembrar o que Paulo disse sobre a salvação de muitos, onde ele diz que uns serão salvos com obras de palha, madeira e feno. Serão salvos, contudo, pelo fogo. Outros, ouro, prata e pedras preciosas. Esses serão salvos e vestes resplandecentes. Nossa, Deus. Ei, querido, quando Deus te colocar no canto para você poder esperar o agir dele na tua vida, não murmure, não critique. Um dos maiores pecados que tem é a murmuração. E porque você está murmurando, você não sai do lugar. Mas olha, eu não estou entendendo essa palavra para a minha vida. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém ou para muita gente aqui: comece a esperar mais em Deus, querido. Ainda que você esteja, parece, colocado de escanteio, você ainda está na mão do oleiro. Mas irmão, olha, está doendo. Continua na mão do oleiro. Está apertado, estou pensando em desistir. Não desista, não saia da mão do oleiro. Eu conheço gente que estava com a mão na bênção, mas por não saber esperar, por não saber esperar em Deus, não esperar Deus terminar de lapidar o vaso, acabou se perdendo. Conheço muitos jovens, muitos adolescentes que, meu Deus, a ansiedade toma conta. Deus fala para ele hoje: filho, eu vou te honrar. Ele já acha que é amanhã e já começa a murmurar de Deus. Eu conheço irmãos e irmãs que Deus fala que tem um projeto assim, 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 mas se não acontecer daqui uma semana, ele fala: não foi de Deus. Aprenda a confiar mais em Deus, querido. Aprenda a esperar mais em Deus. E Jeremias vai concluir dizendo, e Deus fala para ele: Jeremias, como o vaso quebrou na mão do oleiro, ele não pôde fazer outro conforme lhe apraz. Querido, ainda que a sua família esteja quebrada, não cesse de orar por ela. Ainda que teus amigos estejam perdidos, longe da presença de Deus, não cesse de orar por eles. Não cesse de clamar por eles. Ainda que eles não entendam o processo de Deus na tua vida, não cesse de orar e clamar pela vida deles. Eu passei um vale nesses tempos. Eu trabalho com vendas e não tenho salário. O salário é inteiramente das vendas que eu tenho. E você sabe que é você depender totalmente de vendas. E você passar 90 dias, pastor, sem vender, é teu chefe, a tua esposa olhar para ti e dizer: meu Deus. E o incrível, que eu nunca fiquei tão alegre em 90 dias e mais próximo de Deus como foi esse processo. Glória a Deus. Eu falava: Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. E foi tenso, irmãos. Não sei como. Eu pago 2 carros. Graças a Deus eu não pago aluguel, eu tenho minha casa. E ali, contas e tal, e eu falei: meu Deus, e supria. E não é coisa de 1.000, 1.500 de conta, não. 7.000, 5.000. E surgia. Porque Deus provê para aqueles que esperam nele. É
querido, Deus na mão do oleiro, que você entende o que eu estou falando. Talvez você não entenda isso aqui agora, mas a hora que você passar, você vai falar: pá, aquele garoto falou algo e eu estou passando e é de Deus para minha vida. Aprenda a confiar em Deus. Estamos numa geração onde Jesus disse: porventura, se o Filho do Homem viesse agora, ele veria fé na terra. Uma geração que se ele não vê, ele não acredita. Mas a Bíblia vai dizer que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E é preciso andar por fé quando você não vê. O agir de Deus está trabalhando ao teu e ao meu favor. Eu quero orar pela tua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Bendito teu nome, Jesus. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Você jovem, adolescente, irmão, irmã, que está passando ou já passou por uma prova ou está passando por um deserto e você não está compreendendo o agir de Deus na tua vida. Eu quero orar para que Deus te dê graça e te dê força para perseverar. Irmão, olha, eu me reconciliei com Deus e está difícil. Eu quero orar pela tua vida, para que você venha ter forças para vencer as adversidades que o inimigo coloca na nossa frente. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por alguém que ainda não serve a Deus e que nessa noite quer aceitar a Jesus como seu Salvador. Eu quero conhecer esse Deus que essa igreja tanto adora e tanto busca. Eu quero te convidar a vir até a frente e a gente vai orar pela tua vida. Eu quero orar por você que talvez quer se reconciliar com Deus. Glória a Deus, aleluia. Quer renovar os teus propósitos com Deus e quer entender os projetos de Deus para a tua vida. Quero te convidar a vir até a frente.